Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Desta feita, tratando novamente de um tema importante para Joinville, para sua qualidade de vida, que é a morte que aconteceu com o mangue preto. É um ecossistema bastante vulnerável, representativo dentro do município. É a espécie do mangue, entre as três existentes, a que mais ocorre e que foi a que sofreu bastante com o impacto das lagartas que comeram as folhas. Então vou mostrar para vocês inicialmente aí um vídeo que foi feito em 2015, nos espinheiros, naquela reta dos espinheiros, mostrando para vocês como eram lindas as nossas avicênias. Fica aí então com as imagens, que são muito bonitas, são confortantes, verde, aquela passagem, aquele corredor lindo. A prefeitura sempre manteve aquela área muito bem aparada nos gramados. Existiram até, em determinado tempo, placas da Fundema, qualificando a área como de preservação permanente. O pessoal já não jogava mais o lixo ali. Muito interessante. Fiquei com essas imagens que vocês não as verão mais por enquanto. Agora eu vou mostrar para vocês outra imagem interessante, que foi a imagem do desfolhamento do mangue preto, das avicênias. Vocês sabem que com a introdução de algumas espécies florestais no Brasil, como no caso do pino, os pinos ilhotes, pinos teda e outros pinos, o quiri é uma outra espécie do Japão, e veio também a grevilha da Austrália, vieram os eucaliptos da Austrália, e da China veio a teca. Teca é uma espécie de folhas grandes, foi muito plantada, e o início dela foi na década de 80, no início da década de 80, foi introduzida pelos fazendeiros do Mato Grosso e de Goiás, e assim veio junto também uma praga, que é essa famigerada praga, essa lagarta, essa mariposa que atacou os manguezais de Joinville. Já houve, assim, ataques no Nordeste brasileiro, na região amazônica, de mangues da região amazônica, e também em 86 houve uma infestação dessa mesma lagarta aqui na Babitonga, mas as consequências não foram muito graves, os mangues conseguiram se recuperar. E aí então vocês vejam o desfolhamento, como é que ocorreu. Agora mostro para vocês as imagens dos mangues mortos, no começo desse ano de 2017, e aí mais recentemente em outubro. É o drama, a imagem triste que a gente acabou tendo de presente com esse ataque dessa mariposa estrangeira, que acabou se deliciando com as folhas da Avicênia schaueriana, ou seja, da siriúva, mangue preto. É lamentável que tenha acontecido isso. Quando em 1986 aconteceu aquele primeiro ataque, eu estava na Prema como presidente e solicitei, requeri a Fátima a presença de técnicos para avaliarem os danos e identificarem a praga que tinha se colocado em cima das folhas das avicênias. E veio uma equipe, eu já falei isso aqui nesse programa, fizeram um relatório, um trabalho para a época foi importante, mas acabaram nem sequer identificando a praga. Então foi um relatório assim, muito superficial, mas que chamou a atenção dos participantes dessa equipe. Era gente da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Mike Hering foi uma das coordenadoras desse trabalho de pesquisa, a pedido da Fátima. Mas se tivéssemos naquele tempo o conhecimento que temos hoje sobre o controle biológico, evidentemente nós teríamos nos socorrido logo no começo da infestação com um controlador biológico, que é a microvespa. Então existem diversas microvespas
que fazem a ovoposição na lagarta que está comendo a folha. Em 3 dias a lagarta está morta, porque os ovos que foram colocados dentro do corpo da lagarta, eles eclodem, são pequenas larvas que vão se alimentando das entranhas da lagarta, dos sumos, dos líquidos da lagarta. Então a lagarta morre, porque ela não perde todas as funções como devoradora de folhas. Então, temos que nos preparar para o futuro com a identificação desse controlador biológico, temos que fazer experiências aqui, e nesse sentido eu vejo assim, uma oportunidade muito grande. A Embrapa, junto com os biólogos de Palmira, na Colômbia, onde eles têm um desenvolvimento de laboratórios produtores massivamente de controladores biológicos que poderão nos ajudar aqui a enfrentar, quando o nosso mangue estiver recuperado, que ele está se recuperando, quando ele estiver daqui 20 anos recuperado, ou mesmo antes, é que a gente possa, no primeiro sinal de ataque de lagarta, possamos importar rapidamente as microvespas e liberá-las dentro do nosso ambiente. É interessante esse controle, nós não podemos jogar inseticida nos mangues, porque realmente seria dar um tiro no pé. Nós não podemos jogar inseticida em cima de caranguejo, de aves, de outros, de crustáceos, né? De berbigão, de bacucu, de peixes que circulam nesse bioma, nessa sopa riquíssima da vida de dentro da Baía da Babitonga, que agora ficou muito, muito, muito prejudicada. Mostro para vocês aí as imagens dos espinheiros e da Comasa, bastante danificados, as árvores todas tombando, secas, quebrando. E as imagens aéreas de 2017, que mostram os mangues do Comasa de cima. Aí vocês podem ver, olhem só as imagens, o nível de infestação, a clareira, o desfolhamento que essa lagarta causou sobre esse ecossistema específico das siriúvas, do mangue preto. Então as imagens aéreas, olha só que chocante que são essas imagens. E tem mais algumas imagens aéreas que eu mostro, que são interessantes de se observar, de que o ataque ele ocorreu dos rios que drenam os mangues para as margens, para as laterais. Então, alguma coisa, ou a lagarta entrou pelo corredor do rio e se instalou na vegetação, ela veio voando com o vento, ou isto mais uma outra agravante, que seria uma poluição que aconteceu na mesma época, uma poluição hídrica, ou seja, as águas que atingiram os manguezais através dos rios, elas estavam carregadas de algum produto tóxico que fragilizou as avicênias, porque somente a avicênia que foi atacada. Então isso está em estudos. O Babitonga Ativa, que é um fórum de debates aqui de Joinville e da região, nordeste de Santa Catarina, dos municípios que se envolvem com o ecossistema manguezal do Babitonga. A Univille também está engajada nesse estudo, e já foi feita uma pesquisa contratada com um biólogo que fez um trabalho muito interessante. Ele identificou não só a causa principal, mas também supõe, dentro das conjecturas que ele levantou no seu trabalho, de que havia também essa
possibilidade de um outro elemento ter contribuído no agravamento e na morte total dessas avicênias. Então, os joinvilenses ficaram assim muito tristes. Nós estamos agora chegando à época do caranguejo. O caranguejo esse ano não virá dessas áreas, não tem caranguejo nessa área. Os catadores não têm serviço. E os poucos mangues que sobraram estão lá pelo lado do Palmital, no lado de São Francisco, Araquari um pouco, mas também alguns mangues lá no Linguado, do lado poluído, também foram atacadas. São Francisco não houve o ataque dessa mariposa desfoliante. Assim a gente, com essa literatura que se torna disponível, as pessoas podem tomar conhecimento, os estudantes, os biólogos, os engenheiros agrônomos, florestais, poderão ter mais informações sobre o que aconteceu com os mangues de Joinville, principalmente os mangues de Joinville. Mostro mais uma vez os mangues dos espinheiros, como eles ficaram, pelados, desnudos, sem condição de sobrevivência. Vou encerrando assim esse primeiro bloco, mas vou retornar neste mesmo tema no bloco seguinte, mostrando para vocês mais algumas informações importantes sobre o maior ecossistema manguezal de Santa Catarina que nós perdemos. Aguarda aí que eu já volto. Retornando com o tema a morte das siriúvas, ou do mangue preto, no município de Joinville, nos mangues de Joinville. Algo dramático, algo inédito na história de Joinville. E mostrar para vocês qual foi o causador principal desse estrago todo. Mostro agora para vocês essa mariposa. É uma mariposa que veio com uma espécie florestal da China, trouxeram mudas, sementes e junto veio pupas da mariposa que acabou se alimentando das folhas da avicênia e fazendo esse grande estrago. É um tema que não está muito bem estudado, as universidades acordaram, o Fórum Babitonga Ativa, que é encorajado pelo Ministério Público Federal. E, assim sendo, nós, no Brasil, já tivemos grandes prejuízos com importação de pragas estrangeiras, pragas e doenças. Eu sei que o pinus também foi muito plantado em monocultura no Brasil e também veio uma vespa importada do Canadá e dos Estados Unidos que acabou se alojando em grandes plantios de pinos, matando significativas áreas de plantios na região central do Brasil. Mostro aí agora a lagarta dessa mariposa. É uma lagarta bem característica, ela é identificada na literatura técnico-científica internacional. Ela é muito voraz. Ela se alimenta de 4, 5, 6 folhas por dia. Ela come e vai defecando, vai soltando aquela linguicinha de fezes. E como vocês podem ver, atrás da lagarta, os rolinhos de fezes. Mal digerida, por sinal, ainda são verdes. E essas fezes, vocês vejam aí as imagens que eu estou mostrando,
elas se esparramaram pelo chão, sobre a vegetação da margem da estrada. No próprio asfalto tinha muitas fezes, o chão ficou totalmente coberto de fezes, só para vocês verem a quantidade de lagarta que se alojou nessas árvores, a postura fortíssima que essas borboletas fizeram. Mas cada borboleta deve ter colocado algo como 100 ovos, 100 lagartas nasceram dali. Então, fizeram a postura em cima das folhas e foi uma voracidade. Então, aquilo acabou. Houve uma nova geração de borboletas, elas fizeram uma nova postura sobre as folhas que estavam nascendo e assim a árvore perdeu totalmente a possibilidade de se recuperar e morreu. As fezes, então, estão por todas as partes, e isso, logicamente, foi uma adubação sensacional para o próprio ecossistema. Mostra agora a pupa, quer dizer, nós temos a borboleta, a mariposa, ela põe os ovos, dos ovos nascem lagartinhas, as lagartas, para crescer, elas vão comendo as folhas da Avicennia, crescem e antes de virar uma borboleta, ela se transforma numa embalagem que se chama pupa. Olha aí a imagem dessa pupa. Ela é mais ou menos do tamanho de um fósforo, um pouco menor, mas um pouco mais encorpada, e fica pendurada num fio, numa teia, um fio de aranha, como se fosse um fio eliminado pela própria pupa. Ela, depois da pupa, ela abre, a crisálida sai, e sai uma nova borboleta que vai continuar fazendo novas posturas ou vai migrar para outras regiões. Eu também tenho umas imagens aí aéreas, onde a gente nota muito bem que em algumas áreas, em alguns cenários de manguezais mortos, não havendo recuperação da Avicennia, o solo preto, turfoso, orgânico do mangue, o lodo, ele começa a virar areia. Ele oxida com o sol bate em cima da matéria orgânica e ela se transforma novamente em CO2. Ela volatiliza, ela se transforma em gás de carbono, monóxido de carbono, e vai para a atmosfera. E aí o que fica é o substrato do solo, que é o solo arenoso. Então vai virar uma praia em alguns lugares, areia branca como de praia. E a imagem que eu mostro aí para vocês é exatamente isto que eu estou explicando. Isso não quer dizer que vai acontecer em todos os cenários que foram vítima do ataque dessas lagartas. Em alguns, sim. Depende tudo da condição de solo, das condições da maré e da infestação de outras plantas que eventualmente se alojem antes de se transformar em solo branco. Aí ficamos nós pensando, o que vai acontecer agora com os nossos mangues mortos? Eu tenho circulado bastante por essas áreas, eu tenho acompanhado a evolução, eu tenho registrado em imagens de 10 anos para cá, sempre os mesmos lugares, para a gente fazer a comparação da evolução. E nós temos os mangues vivos, depois eles foram atacados, foram amarelando. Eu tenho imagens aéreas, de voos aéreos, mostrando o mangue ficando amarelo. Ele não tinha perdido as folhas estavam amarelecendo. E isso então foi assim um sinal, um alerta muito grave, muito importante. Mas é tudo material que vai ficar à disposição das pessoas que necessitarem dele. E esses materiais, esses vídeos, essas imagens, esses relatórios, eles vão ficar à disposição no Fórum Babitonga Ativa. Então lá, quem precisar desse material
terá o mesmo à disposição. Logicamente, usando esse material, sempre tem que fazer referência do autor, do produtor das imagens, do produtor dos vídeos, porque senão isso chama-se rapinagem, falta de ética. Tem que dar valor àquele cara que começou a estudar. Não pode o último que chegar de paraquedas dizer que ele é o dono da verdade, que ele inventou a roda. Isso acontece muito no Brasil. Em 90% dos casos acontece isso. Não há ética profissional. Mas deixa essa questão de lado, porque em país de terceiro mundo é assim mesmo. Em país de corrupção é assim mesmo. O povo é um escravo que só paga impostos que são roubados. É isso? Ou estou errado? Vocês vão criar os filhos nessa lama. Mas vamos continuar aqui com a nossa história dos mangues. Então, há uma possibilidade, sim, de recuperação. O povo não trata bem os mangues, maltrata muito, se joga muito lixo da construção civil nas beiradas dos rios, que a prefeitura mapeou, estabeleceu que não pode construir ali. Não há fiscalização por parte da SEMA, se há, é muito fraca essa fiscalização. O Ministério Público tem agido mandando destruir casebres, casas de alvenaria de alto luxo em cima das matas ciliares, dos rios, dos mangues que sofrem maré. Alguma coisa está sendo feita, mas é pouco em relação à agressividade e à afirmação daquele indivíduo que faz tudo isso, invade e não compra o terreno, ele rouba o terreno dos outros. Ele disse que ele não sabia, ele não tem cultura, ele não sabe ler. Dá de João sem braço, como se diz na gíria. E essas pessoas, vocês vejam hoje as casas de luxo que tem na Comasa, nos Espinheiros, no Boa Vista, no Aventureiro, no Fátima. Impressionante. Pessoal vendeu lotes que ganhou de presente no mangue por 150 a 200 mil reais. Negócio bom esse negócio de pegar o terreno do patrimônio da União e se apropriar e torná-lo privado. E as autoridades que dão essa força, que fazem esse trabalho. Mas vamos adiante. Nós, então, perguntamos para vocês se tem solução essa história dos mangues que foram destruídos. Tem. As últimas imagens que eu vou mostrar para vocês, elas justamente falam e dizem respeito a essa recuperação que está acontecendo. É uma esperança, ainda não se pode afirmar de que forma essa recuperação vai acontecer, se continua essa agressão violenta toda por parte de alguns cidadãos que contaminam muito, jogam muito lixo, porcaria, líquidos dentro dos manguezais, desovam muito lixo, muito resíduo tóxico à noite, principalmente, não tem controle. E assim a gente vai vendo que poderemos ter novos mangues, tudo depende da vontade dos joinvilenses e de se informar corretamente. Eu então deixo para vocês as imagens finais, vou encerrando esse programa, convidando-os para o próximo programa Ecologia em Ação.